Ó, não se esquece, hein? Se inscreve e curte o vídeo. Esse livro é uma distopia onde os bombeiros, em vez de apagar o fogo das casas, ele queima livros. Ele queima casas que têm livros dentro. Por quê? Porque aqui é proibido ler. Porque, por exemplo, o personagem principal aqui é um bombeiro, que é o Guy Montag. Então, esse bombeiro, ele é um cara do bem, um cara de boa e tal. Só que ele faz justamente o que a gente estava falando agora há pouco, que a Hannah Arendt, Olha só. que a Hannah Arendt critica no livro dela, que é essa falta de pensamento, essa falta de questionamento, de senso, etc. Ele é um cara do bem, é um cara good vibes e tal, tem a família dele lá e tal, só que ele queima os livros porque ele é mandado por um... Qual é o nome do cara lá? Que é assim, um moço dele lá superior. Não sei. O chefe dele. O chefe dele manda e ele só faz. Há muitos e E muitos Tipo, anos. ele só queima os Ele livros. só queima, ele É. não sabe o que ele tá fazendo, porque ele nunca parou pra pensar, né? No que ele nunca, de fato, se questionou por que ele tem que fazer aquilo. O governo colocou na mente das pessoas que livros eram coisas ruins. Então, eles conseguiram fazer isso, colocar pra população... Tinha uma coisa que eles alegavam pra falar que os eram ruins, assim? Eles falavam que os livros eram perigosos Que porque os- deixavam as pessoas... Tristes. Tri- Triste. E também... Eles falavam que pensar deixava as pessoas tristes. E também falavam que Tem os um ponto de livros, razão aí, né? os livros faziam as Tipo, pessoas guerrear. O conhecimento te deixa sabe? triste. É, o também conhecimento tinha deixa isso. triste. Só que... Pode falar, Isa. Pode Não, complementar. eu não calei a boca até agora, pode falar. Não, o conhecimento faz as pessoas guerrearem. Tipo, algo Porque nesse sentido. por exemplo, você pensa uma coisa, você pensa A, eu penso B. Quanto mais a gente estuda e lê, se aprofunda, mais a gente vai querer debater. Discordar, E ter né? A gente vai opiniões discordar. e tal. É normal, só que chegou um ponto da sociedade que o governo falou assim, e quer saber, esse povo discordando aí não tá dando certo. Vamos fazer todo mundo pensar igual, aí a gente faz todo mundo ficar em paz, só que daí ninguém pensa. E aí ele se mantém no poder. Ou seja, de fato, tem um lado do mundo real, do mundo perfeito que você tá falando, que assim, é um mundo onde ninguém briga. Olha que legal. Exatamente. É legal. Mas é isso que eles Brigar. vendem, Tá. é isso que eles Assim, vendem. eu só tô dizendo que assim, tem um Aham, lado, uma tem esse lado. motivação Sim. que parece ter sentido, né? Tipo, pô, eu não quero mais brigar, ninguém É o quer brigar. intuito. Só que é o quê? É o poder, né? A manipulação disfarçada de novo, de bem Sim. comum, entendeu? Olha. E aí, o que eles fazem? Tanto é que esse personagem principal, o Guy Montag, que é o bombeiro, é esse cara good vibes, e ele só queima, ele só faz o que ele é mandado. E tem até uma cena que é bem hard, que tem uma senhorinha... Eles têm... quem lê escondido, né? E quem é pego lendo, ou é preso, ou tem a casa... Quando tem muitos livros na casa, a casa é queimada. Só que ele já tem tanto um sistema pronto ali, que a casa... As casas são a prova forradas, de fogo. é. Então, ou seja, eles colocam fogo, só que a casa não pega fogo. O que pega fogo são os livros, entendeu? Mas... Então, eles têm todo esse sistema pra queimar só o fogo. Só que tem uma cena que a mulher ela não Pra quer. queimar só os livro. livros. É. Isso é o sistema do governo, Queimar só né? o fogo, eu falei? Dos bombeiros. É um sistema dos bombeiros. Isso. Imagina que é uma utopia meio Sim. tecnológica também. É Eles meio que- inventam algumas coisas. Você imagina que a casa inteira é de metal e Exatamente, o cara só queima com é. de papel. Entendi. Aí queima os livros. Porque eles não podem ler. Aí chega um determinado momento da história que o personagem principal, ele começa a pensar. E é quando ele começa a pensar que ele passa a questionar e ele começa a pensar, putz, por que será que é proibido, sabe? Por quê? Aí Eles barram rouba- com uma moça também, né? mas é só Que- pra resumir a história. Não, é assim. que a fagulha dele ele foi encontra esbarrar com essa pessoa. Uma pessoa que lê, e aí ele tem um diálogo com essa pessoa que lê, ele começa a ter questionamento, sabe? Ele começa a ter questionamento e ele vê que o chefe direto dele tem várias citações muito famosas e ele conhece muitas obras. Então o chefe dele lê também, sabe? O chefe dele lê o chefe escondido. dele lê. Por quê? Porque, de novo, só o governo, só a galera que tá lá em cima que pode ter acesso, entendeu? E esse chefe dele lê escondido. E aí é quando ele passa a se questionar, né? Por que isso é proibido e por que os livros São tão perigosos. são tão perigosos que ele passa a entender que é o conhecimento, que eles estão sendo, de alguma forma ali, inibidos a ter acesso ao conhecimento, né? Então, a ideia é essa. É tirar o conhecimento da pessoa. E Você acho ia que- contar a história da senhora, que foi só que daí a gente se interrompeu. Tudo bem. Mas aí, ó, tem, por exemplo, você ter QI alto nessa distopia é considerado uma doença.
Porque você tem que ter, quanto mais alto seu QI, mais Mas doente você- você tá. E aí eles precisam fazer um tratamento para você ir baixando o seu QI, que é como se fosse se livrar de... Emburrecer as pessoas. É, emburrecer. Tem até uma questão no livro que é muito parecido com o nosso dia a dia, que é a bagulho das telas lá, que a esposa dele quer ficar comprando as telas, né? Aí o governo tem um entretenimento para as Isso. pessoas, para as pessoas se distraírem, porque imagina, elas não leem, elas não têm nenhum conhecimento, precisam elas não distrair. sabem o que conversar. Então as pessoas vão uma para casa das outras para ficar vendo essas telas, que é tipo uma Inteiro, programação né? do Banho do- governo, assim. E aí ele começa a ficar muito puto, né? Porque ele chega em casa e ele já tá começando a se questionar muito. E aí ele chega em casa e vê a mulher dele, tipo, com várias telas, assim, elas, amigas. Aí ele fala, mas por que vocês estão fazendo isso? Que coisa chata. Aí ela fala, nossa, mas é tão legal, a gente Ela adora. queria comprar. E ela queria comprar mais. Ele, pelo amor de Deus, a gente ainda tá pagando as outras. As pessoas são viciadas nessa distopia, elas são viciadas em programas de TV, elas são viciadas nesse tipo de coisa. Aí ele começa a se incomodar, ele começa a chegar em casa e querer ter conversas porque as pessoas não conversam nessa distopia. Ele chega em casa e quer conversar com a esposa, só que a esposa não quer conversar. Ela quer ficar nas Diferente de telas. você que quer ter DR, diferente. Ele queria Nunca teve conversar. DR? Você viu que ela fez um head. O Não, tio deixa eu te adora falar. ter DR, eu A odeio cabeça, ter eu DR. sei o que aconteceu na cabeça dela agora. Quando ela tava falando isso, ela falou: Quando você fez, caramba, eu tô jogando contra mim. Ela falou, eu tô jogando contra mim. É que eu vi Porque que eu você cheguei em fez assim, casa. ó. Eu vi que você fez assim, Quando eu cheguei em casa, eu quero conversar com ela. Tá. Gente, E ela DR tava não. contando o quê? DR Como se não o cara que quisesse precisa. conversar Não fosse um precisa. intelectual. Ela falou: não posso dar esse crédito pra ele. DR não precisa. Aí ela falou assim: mas você quer ter DR. Já Você falei quer- antes, né, Ah, que eu nem sou trouxa. explicou, olha só. Não, mas é verdade. O Maquiavélica. Ti quer ter DR, então eu não quero ter DR. Então já É assim. Aí, enfim, aí, ó. Não, eu já como- percebi que o primo é um problema. Mas, ó, olha Ele não tá como. ferrado, ele é um problema no escritório, Olha dentro de como- casa. O que ele vai fazer, né? Olha como esse livro Eu sou aqui. maquiavélico, não é possível, cara. Olha como esse livro ele não pode parar em mãos erradas, porque ó, esse livro ele faz um link perfeito com isso daqui, porque isso daqui é a consequência de uma sociedade que não lê, Isso. sabe? Porque aqui as pessoas também não leem, só que aqui as pessoas já aceitaram que elas não leem. Então aqui elas são elas veem um mundo totalmente diferente. Aqui elas são muito felizes. Felizes, Uma felicidade danada. Aqui é tudo que a galera progressista curte. Mas No eu não tipo entendi. Peraí, eu não entendi. Aqui a galera não lê, certo? Não pode ler, é Perfeito. proibido ler. Tá. Aqui também, só que aqui, desde que eles nascem, eles aprendem que livros não são bons. Que Então eles não, pode até é. parecer livro, mas ninguém vai ler. É que em Um é Fahrenheit por eles estão no leitura. processo ainda de um é queima. por lei. Ah, é o mesmo? É a Não, continuação não, da história? Não é, mas os dois É linkam. como se, entendeu? Eles têm um link. Um é um processo, assim, de lei. O outro, ele é uma cultura. O outro é que a galera uma lê, só que de crença, alguma né? forma o governo conseguiu tirar isso da sociedade. Isso. Então, Aham. poucas pessoas leram. Então, aqui nessa distopia, a galera, pra você ter noção, elas faziam um clube, uma espécie de clube de livro, onde cada uma decorava uma obra. Cada um era um autor, né? E aí eles decoravam uma obra X do autor e aí eles ficavam trocando as informações entre eles ali, sabe? Das obras. E aqui é a consequência de uma Aqui no sociedade... Admirável Mundo Novo. No Admirável Mundo Novo, que é um outro livro, outro autor, outra época. Tá, mas deixa eu perguntar um negócio. Por que pra vocês ler esse livro... Por que esse livro não pode cair em mãos erradas pra vocês? Porque o conhecimento é poder, né? Conhecimento é poder, Tipo, não pode tipo, cair em ele- mãos erradas no sentido de... Ele deixa óbvio que, tipo, ler... Não, pode te pra dar mim, poder. pra mim, eu tenho outra leitura. Tem a ver com isso. Mas a minha leitura, e você falando agora, esse livro realmente é muito poderoso. Por quê? Porque esse livro, ele deixa claro que se eu ler esse livro e eu entendo que o poder, ele se mantém através da manutenção da ignorância alheia, e eu quero manter poder, o que eu faço? Eu te impeço de adquirir conhecimento ou de conhecer o mundo lá fora, não é? Então imagina assim, de alguma forma a gente tem algum tipo de relação aqui. E eu não quero que você saiba o que existe no mundo. Não quero que você saiba que existe, por exemplo, outras boas empresas para se trabalhar, outras formas de você ganhar dinheiro. Não quero que você conheça isso. Pelo fato de você não conhecer, eu te mantenho escravo, te mantenho refém, não é? E é isso que eles fazem no livro. Até a hora que alguém descobre, não é? Então, assim, acho que esse livro realmente não pode cair em mãos erradas, porque se alguém descobre que a manutenção de poder vem através disso, é simples. Através do É conhecimento. só cortar, né, fonte de conhecimento Mas alheio. grandes ditadores já tiveram essa noção. Hitler queimava muitos livros. Stalin Eu tava cobrava pesquisando muitos, aqui, amor, só enquanto você queimava muitos falava, livros. olha só. Em 10 de maio de 1933, ocorreu em Berlim a
Bücherverbrennung. Que é Um homicídio. A, Uma a queima chacina. de livros considerados nocivos pelo regime nazista. Isso mesmo. Então, eles queimaram. E eu estava vendo também a Biblioteca de Alexandria. Isso mesmo. Foi a primeira grande queima. Que é a Primeira maior, grande é. queima em 48 a.C. É. E imagina quantos livros foram queimados que a gente nunca nem soube. Imagina porque não chegaram quantas até obras lá. incríveis.